Senhor presidente, hoje o Amapá acompanhou uma operação voltada à apuração de contratos de publicidade no âmbito do município de Macapá, envolvendo supostamente, em um longo período, contratos que somaram aproximadamente 25 milhões de reais. E quero começar dizendo algo de forma muito clara. Nenhuma pessoa séria pode ser contra a investigação. Mas é preciso fazer uma distinção muito importante. Estamos diante de uma investigação, e investigação existe exatamente para apurar fatos, esclarecer circunstâncias e identificar eventuais responsabilidades. Investigação não significa condenação antecipada. E mais, não se pode criminalizar a atividade jornalística, jornalistas, comunicadores, blogueiros e profissionais de imprensa de exercerem seu papel essencial numa sociedade democrática. O fato de divulgar informações, opiniões ou conteúdos produzidos a partir de fontes oficiais não pode, por si só, transformá-los em suspeitos se houver irregularidades e que sejam apuradas com rigor, profundidade e responsabilidade, mas sem generalizações e sem permitir que a própria atividade de comunicação seja colocada sob suspeita. Agora, os números precisam ser colocados na mesa. Estamos falando de uma apuração relacionada a cerca de 25 milhões de reais, mas de 2023 até agora, os gastos orçados do governo do Amapá com publicidade ultrapassaram 132 milhões de reais. Foram mais de 11 milhões em 2023, quase 35 milhões em 2024, quase 53 milhões em 2025 e mais 34 milhões previstos para 2026. São mais de 132 milhões de reais em publicidade no estado em que a saúde está doente de morte e que, mesmo devendo bilhões à Previdência, ainda aplicou 400 milhões de reais no Banco Master. Dinheiro que foi gasto no luxo e nas farras de Daniel Vorcaro. Então, a pergunta é simples. Se a preocupação é dinheiro público aplicado em publicidade, por que a investigação não pode ser ampla? Por que não alcançar tudo, todos e todos os lados? Repito, eu não sou contra investigar, sou contra a seletividade, sou contra 2 pesos e 2 medidas. E digo isso porque conheço bem essa realidade, pois sou vítima diária de ataques em ambientes digitais alimentados por interesses políticos. E não estamos falando apenas de críticas, porque crítica faz parte da democracia. Estamos falando de estrutura que operam diariamente para produzir desgaste pessoal e político. Hoje, não é mais apenas uma postagem ou um texto. Vídeos sobre mim são produzidos por inteligência artificial, animações jocosas são criadas, falas são artificialmente reproduzidas, conteúdos são editados para gerar impacto emocional e induzir interpretações. Há perfis inteiros dedicados exclusivamente a me atacar e a determinadas pessoas, e se formos olhar o conteúdo desses perfis, veremos que se dedicam exclusivamente ao apoio ao governo ou a políticos que fazem oposição a mim. Preparei um levantamento com todos os ataques, origem, inclusive em grupos de mensagens, e buscarei responsabilizar a todos. E digo mais, o pré-candidato ao governo do Amapá, Antônio Furlan, prefeitão, que lidera as pesquisas com mais de 70% sobre o atual governador Clécio, também sofre isso. Diariamente, numa dimensão ainda maior,
com uma estrutura absurdamente mais organizada e muito mais robusta, atuando permanentemente para desgastar sua imagem. Mas existe algo que essa turma ainda não conseguiu entender. Ataque permanente não constrói credibilidade. Agressão diária não cria verdade. Quem vive apenas para atacar acaba diminuindo a si próprio. E talvez esse seja o grande erro. Imaginam que podem convencer o povo pela repetição, mas o povo não é ingênuo. O povo acompanha, o povo observa, o povo sabe diferenciar notícia de campanha disfarçada de notícia. Sabe quando existe informação e sabe quando existe manipulação. Quanto mais atacam, menores ficam, porque a população já percebeu o que está acontecendo. Eu confio nas instituições, confio na Polícia Federal e, justamente por confiar, acredito que ela pode fazer ainda mais, ampliando as apurações e demonstrando de forma inequívoca que não existe lado protegido quando o assunto é dinheiro público. Porque o que a sociedade quer não é perseguição, o que a sociedade quer é justiça para todos. Fica aqui, senhor presidente, a minha solidariedade ao nosso prefeitão, tá, que tentam tirar de todas as maneiras da disputa, mas não conseguirão. Não conseguirão. Estamos do seu lado, prefeitão, eu e doutora Raíssa, todos os seus aliados e principalmente o povo do Estado do Amapá. Obrigado, senhor presidente.